Olá, muito boa noite para você. Está começando o Jogo do Poder e o nosso convidado de hoje é o senador Sérgio Moro, do União Brasil. Senador Sérgio Moro, seja muito bem-vindo ao Jogo do Poder. Obrigada por estar com a gente. Boa noite para o senhor. Boa noite, um grande prazer estar falando com você, Karina, e para o programa Jogo do Poder. A gente tem visto muita coisa acontecer no país no último mês, nos últimos meses, e estou pronto aqui para a gente poder conversar sobre isso. Muito bom. Senador, nós começamos com a pauta segurança pública. Uma pesquisa recente da Quest revelou que, atualmente, a maior preocupação do brasileiro diz respeito à segurança pública. O governo federal encaminhou também recentemente uma PEC chamada PEC da Segurança, uma proposta que inclusive amplia um pouco a atuação das polícias federal e rodoviária e muda a atuação das forças de segurança no país. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre essa PEC, quais são os pontos positivos e negativos que o senhor analisa. Bem, a PEC da segurança não resolve o problema, tá? A meu ver, é mais uma cortina de fumaça desse atual governo, que não tem um projeto de segurança pública para o país. O que resolve? Como é que você resolve a criminalidade? Você tem que ter política de prevenção e política de repressão. Você precisa diminuir as oportunidades do crime e aumentar os riscos. Certeza e rigor na punição. O governo não tem esse DNA. O governo do PT, ele tem uma visão de que o criminoso é uma vítima da sociedade, que o problema criminal se resolve com política social. Política social é importante? É, mas não resolve o problema da criminalidade. Agora, dá para se tentar pegar essa PEC e, quando ela chegar no Senado ou mesmo antes, apresentar emendas que a tornem realmente mais significativa, mais relevante. Eu vou te dar um exemplo aqui, Karina. A PEC prevê a criação do Fundo Nacional de Segurança Pública. Ótimo. Só que já tem na lei. Então, o que adianta colocar na Constituição algo que já está na lei? E dois, a proposta da PEC não coloca fonte de receita para esse fundo. Então, assim, é muito mais simbólico do que qualquer outra coisa. Algumas medidas até são positivas, de fomentar a maior coordenação e cooperação entre os entes federados, União, estados e municípios, mas é algo também que pode ser feito independentemente de PEC. O que esse governo tem que fazer, governo federal, é deixar de ser leniente com a criminalidade e começar a trabalhar no dia a dia, né, com ações concretas, com projetos de lei também que aumentem penas. A única oportunidade que o governo teve de fazer alguma coisa mais relevante de um projeto foi o projeto do fim das saidinhas, e quando chegou no executivo, o Lula vetou. Nós tivemos que derrubar o veto. Então, infelizmente, a PEC da segurança pública, ela não vai resolver o problema e, a meu ver, é mais um diversionismo do atual governo federal. O senhor concorda em dar mais poder para as guardas municipais, tornando as polícias municipais? Certamente, desde que elas tenham o treinamento necessário. Hoje, infelizmente, nós temos uma carência de policiais no país, né? As polícias militares, polícias civis. Em geral, nos estados, o quadro dessas corporações tem sido decrescente. E as guardas municipais, nos municípios que instalaram, vêm, de certa maneira, complementando o trabalho dessas outras corporações. Então, são importantes, mas tem que ter o treinamento, né? Tem que ter o treinamento para que elas possam desempenhar o seu trabalho de maneira adequada. Havia uma discussão jurídica acerca do alcance dos poderes das guardas. Havia quem disse, quem entendia que ela só podia guardar prédio público municipal, mas o próprio Supremo Tribunal Federal proferiu julgados recentes, entendendo que ela pode, inclusive, fazer revista pessoal, ela pode fazer vigilância, né, de espaços urbanos públicos para proteger não só o município, mas os cidadãos. Esse foi um dos raros acertos do Supremo Tribunal Federal nos últimos tempos. E, senador, o senhor já foi ministro da Segurança Pública e tem uma grande experiência, uma vasta experiência no combate ao crime organizado. Na sua opinião, onde estamos errando? Onde está o gargalo? O crime organizado ele estava na defensiva durante a minha gestão no Ministério. Nós isolamos as lideranças do PCC, nós lideramos
isolamos líderes do crime organizado, cortamos as comunicações de dentro do presídio para fora dos presídios, esses presídios de segurança máxima, formamos forças-tarefas, criamos centros de inteligência e de integração. Então, não tem como resolver isso num passe de mágica. O crime organizado, a criminalidade violenta, ela é um grande desafio para qualquer país. Nós temos que caminhar na direção certa. Infelizmente, o atual governo caminha na direção errada. O que nós temos que fazer? Aumentar a pena, sim, ajuda. Nós precisamos ter um sistema processual mais rigoroso. Hoje existe um grande problema que é a audiência de custódia, que virou uma porta giratória. O criminoso é preso em flagrante, é levado ao juiz. Em 40% dos casos, o juiz solta. Claro que os juízes fazem bem o seu trabalho, mas eles erram em muitas dessas situações. Então, a lei precisa ser mais rigorosa para impedir essas solturas. Veja esse caso do... Provavelmente a gente vai falar um pouco mais adiante, né? Que é o caso do escândalo do INSS, do roubo dos aposentados. Não tem ninguém preso. Deviam estar presos os principais líderes ali desse esquema, mega esquema fraudulento. A gente não está falando em vulgarizar a prisão preventiva, mas diante de um mega esquema de fraude, com suspeitas veementes de pagamento de suborno a altos funcionários do INSS, a criação de empresas e associações e sindicatos fantasmas para roubar os aposentados, temos que ter mais rigor, sim, porque senão esses crimes vão se repetindo. Então, nós estamos falhando na falta de rigor, na falta de instrumentos que tornem mais célere a punição e até mesmo de políticas de prevenção. É o retrato, infelizmente, do cenário atual sob o governo Lula. A gente tem tentado aqui avançar no Congresso e algumas coisas conseguimos, né? Mas o governo é o grande motor, né? O governo é o que tem as condições melhores de liderar o país nessa empreitada. E, infelizmente, não é a pauta do atual governo. Senador, ainda em segurança pública, câmeras corporais, nós temos um dado interessante aqui, que é a letalidade da polícia. O número de pessoas que foram mortas pela polícia militar no estado de São Paulo caiu praticamente 25% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o ano passado. E isso acaba sendo também um reflexo da política, dessa mudança, na verdade, até de comportamento do governador Tarcísio de Freitas, que passou a defender o uso das câmeras corporais nos policiais. O senhor acredita que esse uso de câmeras realmente pode ser um caminho para diminuir a violência? Pode ser um instrumento positivo para ser utilizado e empregado em determinadas situações. O que a gente não pode é tratar o policial como suspeito, o bandido, e querer que ele fique 100% do tempo com a câmera ligada. Até porque não tem câmera para todo mundo. Em São Paulo, eles não têm condições de colocar em todo mundo, não colocaram. E não tem condições de ficar 100% do tempo funcionando. Por quê? Porque você não tem até servidores depois para armazenar as imagens e ter esse acompanhamento. Então, é um instrumento que é útil, pode ser utilizado, mas tem que ser muito bem estudado como e quando, para que também não seja aí tolhida a ação do policial contra a criminalidade. Muitos policiais, diante da exigência de 100% do tempo da Câmara, podem ficar tolhidos até de querer entrar na atividade ou querer fazer abordagens de criminosos para evitar, né, para que eles não sejam processados numa má interpretação dessas imagens. Então, é uma política pública que tem que ser estudada, não é? Mas ela também não pode ser, Karina, o carro-chefe da política de segurança pública. Desde o início desse governo federal, a única coisa que a gente ouviu falar foi câmera e policial. Bem, vamos colocar câmera nos bandidos também, nos criminosos, então, né? Vamos aprofundar essas investigações. Não pode ser o carro-chefe de qualquer política pública de combate ao crime, essa questão. Tá certo. Senador, nós vamos para um rápido intervalo. Para você que nos acompanha aqui na Rede CNT, não saia daí, nós já voltamos com o Jogo do Poder de hoje. Até já. Estamos de volta com o Jogo do Poder e hoje o nosso convidado especial é o senador Sérgio Moro, do União Brasil. Senador, agora falando um pouquinho sobre o escândalo recente envolvendo o INSS,
os descontos fraudulentos que foram feitos de forma indevida nas contas de aposentados e pensionistas e que veio à tona agora, graças à investigação, né? O senhor defendeu recentemente, em plenário, a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito. E aí, claro, incluindo senadores e deputados para essa discussão, para investigar o caso. O senhor acredita que uma CPMI pode ser mais fácil? Eu assinei o requerimento para a instalação de uma CPMI. Esse tipo de assunto, como ele envolveu, ao que tudo indica, funcionários da alta cúpula do Poder Executivo, é mais apropriado que isso seja tratado numa CPMI, sem prejuízo da continuidade, claro, das investigações do Ministério Público e da Polícia Federal junto com a CGU. Veja que há uma estimativa de que o prejuízo, né, gerado aos aposentados e pensionistas seja da casa dos bilhões. Foram mais ou menos 6 bilhões de descontos de aposentadorias e pensionistas, né, para essas associações e sindicatos. Certamente nem todos são fraudulentos, mas nas primeiras amostragens feitas pela CGU, aposentados e pensionistas que foram indagados, mais de 95% deles disseram que não tinham autorizado. Então, provavelmente, os valores aí são muito altos. E aí a gente vê um possível recebimento de suborno por parte do anterior presidente do INSS, nomeado pelo ministro da Previdência de então, o Carlos Lupe, que, por sua vez, foi nomeado pelo presidente da República, pelo Lula. Você vê possível pagamento de suborno ao procurador-chefe do procurador-geral do INSS, nomeado pelo Lupe, que por sua vez foi nomeado pelo Lula. E quando você vai ver os beneficiários desses descontos indevidos, há muitos sindicatos e associações, e aqui ninguém quer fazer uma verificação generalizada, mas muitos deles que historicamente sempre apoiaram o atual governo federal, o partido, né, o PT em especial. E um desses sindicatos tem inclusive aí beneficiado, ele tem como vice-presidente o irmão do atual presidente da República. Então, assim, um caso desse tamanho, desse quilate, envolvendo tantas pessoas importantes, não estou dizendo que são culpadas, mas tem que ser investigado por uma comissão parlamentar de inquérito. Até porque algumas reações da parte do Poder Executivo nos causaram estranheza. A AGU entrou com pedido na Justiça contra parte dessas associações que receberam esses valores decorrentes dos descontos indevidos, mas poupou, né, o sindicato que tem por vice o irmão do atual presidente da República. Poupou também a CONTAG, que é a principal sindicato beneficiado desses descontos, desse volume de descontos. Então, precisamos ter uma investigação também no Congresso para garantir que ela seja ampla e abrangente. Senador, o senhor acredita que falta uma resposta para o cidadão brasileiro que agora, na verdade, tem que, de alguma forma, conseguir acessar o aplicativo, tem que dizer se foi ou não, se autorizou ou não esse tipo de desconto na sua folha de pagamento, que a gente entende que são muitas pessoas que, às vezes, não têm nem acesso, né, a esse tipo de comunicação com celular e aplicativos e tudo mais? Você tem toda a razão. Inclusive, nós ouvimos na Comissão de Fiscalização do Senado Federal o atual ministro da Previdência, né, que substituiu o Lupe, que era o Volney Queiroz, que era secretário executivo até do Ministério, na época dos crimes, das fraudes, e não me consta que ele tenha feito alguma coisa naquela época, mas esse foi um questionamento que eu fiz, porque estão querendo, né, promover a devolução dos valores relativos aos descontos indevidos, mas o procedimento é insuficiente, porque estão partindo do pressuposto que é o segurado, o beneficiário, que vai ter que, de alguma maneira, demonstrar que ele não autorizou, ou ele vai ter que se pronunciar expressamente. Eu acho que se pressupõe que a grande maioria desses descontos nos últimos anos foram fraudulentos. E deveria haver o contrário, né? São as associações que deveriam devolver o dinheiro para ser devolvido, pode ser por intermédio do INSS, aos segurados, com elas tendo o ônus de demonstrar que teria havido autorização.
Até porque, né, como você muito bem colocou, existe uma vulnerabilidade desses segurados. Muitos deles são pessoas já de elevada idade, alguns têm dificuldade em lidar com esses aplicativos eletrônicos ou acompanhar até mesmo a própria internet. Tem também aposentados por invalidez, tem órfãos, né, pensionistas. Então, a estratégia, a meu ver, deveria envolver alguma espécie de notificação pessoal, não só eletrônica, dos segurados. Tá certo. Senador, foi detectado esse tipo de fraude também em 2019. O senhor defende que essas investigações da Polícia Federal, da AGU e mesmo da própria CPMI avancem até a origem, até onde realmente tudo começou? A investigação tem que ser a mais ampla e abrangente possível. Não tem nenhum problema em se investigar 10 anos para trás, desde 2019, desde 2018, em governos anteriores, não tem problema nenhum. A grande única questão aqui que a gente tem que colocar, que é o fato, e esses fatos são inegáveis, é que houve uma escalada do, dos descontos, do volume de descontos, a partir de 2023, no atual governo. Em 2022, eram 706 milhões de reais descontados. Em 2023, esse número saltou para 1 bilhão e 300 milhões de reais. Em 2024, saltou para 2 bilhões e 800 milhões de reais. Então, você teve uma escalada exponencial. E, do outro lado, os indícios de subornos pagos aos elevados funcionários do INSS ocorreram no atual governo. Então, que se investigue todo mundo. Quem roubou, quem praticou crime, tem que ser punido. Mas enquanto o governo anterior tomou medidas para tentar impedir a fraude, como foi a medida provisória 871, né, no atual governo houve essa escalada e os funcionários que receberam suborno foram nomeados pelo atual governo. Mas não tem nenhum problema que isso seja investigado. Se, na época que eu era ministro da Justiça, eu fiquei em 2019 e saí ali em abril de 2020. Parece que teve uma notícia, um depoimento formal de um funcionário do INSS em setembro de 2020, junto à polícia, mas eu já não estava mais no governo. Mas se esse fato tivesse chegado ao meu conhecimento em 2019 ou no período que eu fiquei em 2020, eu tomaria providências imediatas, né? Não só para prevenir novos descontos, mas igualmente para apurar com rigor essa fraude, né? Lugar de quem rouba aposentadorias e pensões do INSS é na cadeia, né? As pessoas têm que ser presas e punidas com extremo rigor. Muito bem, senador, nós vamos para mais um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já. Estamos de volta e hoje o Jogo do Poder recebe o senador Sérgio Moro, do União Brasil. A pauta agora, senador, são as emendas parlamentares. O orçamento deste ano estabeleceu 50 bilhões de reais para as chamadas emendas, o que é uma fatia bastante significativa e que vai para emendas individuais e também para emendas de bancada. O senhor concorda com esse tipo de modelo e como que esse volume de recursos eles passam a ser controlados pelos deputados e também pelos senadores? Veja, existe uma certa disputa política entre espaço orçamentário nas despesas discricionárias entre o Poder Executivo e o Congresso. Esse valor pode parecer elevado, mas se a gente for olhar do outro lado, qual que é o projeto do Poder Executivo atual? É muito difícil a gente conseguir definir qual que é esse projeto. O que a gente tem visto, principalmente, é essa expansão da máquina pública, né? 39 ministérios, conselhos, cargos sendo aí entregues a pessoas sem qualificação e, no caso, por exemplo, do INSS, que falamos há pouco, até gente que roubou aí os aposentados. Então, existe esse espaço das emendas parlamentares, pode-se fazer algumas críticas em relação a isso, mas não dá para dizer assim com tranquilidade que o dinheiro seria melhor empregado nas mãos do atual governo do Poder Executivo, tá? O que é necessário ter nas emendas parlamentares é transparência,
e não haver qualquer espécie de desvio. Eu tenho destinado as minhas, a gente recebe aqui muita informação de projeto, a gente tem tentado aí fazer as seleções e colocado em medidas que sejam úteis aí para toda a sociedade, né? Destinando dinheiro para a saúde, para a segurança pública ou para outras finalidades específicas. Até para ser, se me permitir mostrar aqui, Claro. para não ser assim, ó, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, vou até tomar liberdade aqui. Eu coloquei minhas emendas parlamentares todas em transparência ativa, né? Que qualquer cidadão pode acessar através do site, né, Contato Seguro, é um site terceirizado, né? Gabinete Senador Sérgio Moro, a pessoa pode entrar e ver todas as minhas emendas estão lá discriminadas, e inclusive pode encaminhar alguma denúncia caso haja alguma espécie de má versação desses recursos. Então a gente tem que ser rigoroso com o dinheiro público, né? Para quem quiser anotar e consultar, né? Contatoseguro.com.br, gabinete Sérgio Moro, né? Tudo junto. Lá você vai encontrar tudo a respeito da destinação desses valores. Quem desvia dinheiro público, seja no executivo ou seja no legislativo, tem que ser punido com rigor. Certo. Senador, nós tivemos num passado recente o chamado orçamento secreto e também as emendas secretas, né, que permitiam a parlamentares a destinação de recursos sem especificar nomes, responsáveis e principalmente o destino do dinheiro. O senhor concorda que isso abre brecha para possível casos de corrupção, desvio de dinheiro público? Olha, eu, até pelo meu histórico, né, eu sempre fui um lutador, um combatente da corrupção e do desvio de dinheiro público, né? Sempre defendi honestidade e integridade. Então, nenhuma verba pública pode ser destinada de maneira opaca. A gente tem que colocar as coisas na absoluta transparência, como eu faço aqui com as minhas emendas. Então, eu não participei, jamais participarei de alguma espécie de medida dessa espécie, orçamento secreto. Às vezes existe aí uma certa incompreensão ou falta de uma descrição mais exata do que vinha a ser isso. Eram emendas de comissão e havia ali uma falta de identificação aparente dos principais responsáveis por essas emendas. Mas todos esses recursos públicos eles na ponta no seu emprego, eles ficam sujeitos ao controle, né, do TCU ou do Tribunal de Contas do Estado, da própria sociedade. Então, não existe aí verba sem controle. O que a gente pode defender é assim, precisamos mais transparência e precisamos mais controle. Mas eu, Karina, jamais, nunca participei, né, dessas distribuições de verbas sobre esse rótulo ou emendas de comissão, coisa parecida. Eu trabalho com as emendas individuais e com as emendas de bancada. Até porque, muitas vezes, essas outras emendas são utilizadas pelo governo para, muitas vezes, angariar apoio parlamentar. E eu sou oposição a esse governo, né? Jamais aí eu aceitaria, né, de alguma forma, apoiar medidas desse governo com o qual eu discordo. Claro, se tem uma medida ou outra positiva, até posso votar a favor, né, e até votei em algumas, mas aí pelo meu convencimento, não por outras razões. Tá certo. Senador, o senhor representa o Paraná. Gostaria de saber quais são as emendas destinadas ao Estado, aquelas que o senhor considera mais importantes, né? Poxa, todas, né? A gente tem que destinar sempre aí para o estado do Paraná. Eu posso dar alguns exemplos, né, de emendas que eu repassei. Eu passei cerca de 10 milhões de reais, posso ver ali o valor exato, para a área de perícia criminal do estado do Paraná, né? Por quê? Porque, na verdade, quando se destina recursos à segurança, os parlamentares normalmente mandam para comprar viaturas, ou armas, ou coletes, que são positivos, são importantes. Claro. Mas pouca gente destina recursos à perícia criminal. E para você ter uma investigação criminal exitosa, você precisa ter uma boa perícia, né? Vai no local do crime, colhe os vestígios, elucida os crimes. E eu destinei esses valores para o órgão estadual de perícia, exatamente porque isso reverberia
positivamente para todo o estado do Paraná. Destinei também recursos substanciais para o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, porque ele é um hospital filantrópico, Muito e, bom. infelizmente, ano retrasado, ele sofreu um incêndio, né, sofreu um incêndio ali de alguma proporção, que destruiu até algumas salas de cirurgia, e eles me procuraram. Destinei recursos para a saúde para o Hospital do Câncer de Londrina. Na verdade, Karina, eu tenho tudo isso discriminado naquele site, tá? Uma por uma, e a gente coloca exatamente o que está acontecendo com a emenda. Se ela já foi executada, se ela não foi, qual que é a fase dela. Daí tem todos os detalhes, inclusive os dados oficiais, para que qualquer pessoa possa ali fazer essa perquisição que eu acho pertinente. Eu, na verdade, nunca tive nada a esconder, e, na verdade, até me orgulho dessas emendas que a gente destina aí à sociedade, né? Mas as destinações são várias, então, na memória, assim, também eu não tenho todas aqui, não tem como citar Claro. todas especificamente. Tá certo. E, senador, até como o senhor acabou de citar, né, que está tudo lá especificado em uma plataforma digital, hoje nós temos como uma grande aliada, como uma grande ferramenta, a tecnologia. Gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre a regulação das redes sociais e aí já levando em consideração fake news, discurso de ódio e tantas outras coisas que a gente vê acontecendo nessa era tão conectada que todo mundo tem o seu celular e recebe as informações de forma muito rápida. Olha, nós temos que avançar muito nessa área de inovação e tecnologia. Eu tive até recentemente num evento aqui representando o Senado de cibersegurança. Aconteceu lá em São Francisco. E a gente viu como o Brasil está pouco preparado, né? Foi naquela mesma época que teve um apagão na Espanha e atingiu também parte da Itália, né? E veja que quando aconteceu aquele apagão, a primeira coisa que as pessoas pensaram é se não teria sido um cyberataque. Esse fato ainda está sob investigação, há controvérsia, qual que foi a causa desse apagão, mas revela como o mundo hoje está muito preocupado com esse aspecto, né? Tá? Inteligência artificial, igualmente. Então, a gente precisa avançar muito no Brasil e, inclusive, no Paraná, nessa matéria. Nós temos poucos profissionais, habilitados, nós sempre temos uma necessidade maior de pessoas na área de tecnologia, de informação, então precisamos avançar muito. No que se refere às redes sociais, eu só fiz esse introito porque eu digo assim, olha, esse debate da tecnologia, das redes, da internet, não pode ficar se limitando às redes sociais. É um debate muito mais amplo que nós temos que ter. No que se refere às redes sociais, elas se tornaram um veículo importante de comunicação entre as pessoas e também de obtenção de informação. Claro que a gente não concorda de maneira nenhuma com desinformação, com mentira nas redes sociais. O grande problema é a gente começar a pensar assim, mas quem vai ser então o vigilante? Quem vai vigiar as redes sociais para determinar se aquela informação é falsa ou se ela é verdadeira, né? E existem, evidentemente, determinadas postagens que facilmente se identifica que são falsas. Mas o grande problema são aquelas que muitas vezes são críticas a políticas, são críticas ao governo, são críticas às instituições, fazem parte daquele debate público que, por vezes, é veemente e agressivo, e colocar nas mãos de uma autoridade governamental o poder de dizer o que é verdade ou não na rede social, a meu ver, é muito perigoso. Então, a regulação de redes sociais, que eu acredito, ela envolve principalmente a gente diminuir mecanismos artificiais de disseminação de mensagens, robôs, por exemplo, pessoas, às vezes você tem lá um robô que fingindo ser uma pessoa, e na verdade a pessoa não é na real ali, né? Um robô eletrônico, diga-se, né? Então, esse tipo de medida eu concordo. Agora, qualquer censura de conteúdo, a meu ver, é muito problemática, dado esse problema que mencionei. Nós todos queremos a verdade, mas também não queremos ninguém que esteja acima de nós dizendo isso é verdade e isso é falso. Isso é muito perigoso para a democracia. Ok. Senador, nós vamos para o nosso último intervalo. E para você que nos acompanha, não saia da rede CNT pelos canais espalhados por todo o país, porque nós já voltamos com o Jogo do Poder.
Estamos de volta com o Jogo do Poder e hoje o nosso convidado especial é o senador Sérgio Moro, do União Brasil. Agora falamos um pouquinho de diplomacia, senador. O atual governo tem uma fama de ter uma boa relação internacional. E o que a gente vê, inclusive nós da imprensa acompanhamos com muita frequência, são as viagens internacionais. Como que o senhor avalia essa diplomacia? O senhor acha benéfico? Eu tenho grande respeito pelo Itamaraty como instituição, mas a diplomacia do atual governo federal tem sido extremamente negativa para o país, para a imagem do país. Vamos ficar apenas em acontecimentos recentes. Lula concedeu asilo diplomático a Nadine Heredia, que era ex-primeira-dama do Peru, casada lá com o presidente Ollanta Humala, e ela foi condenada criminalmente por corrupção, por ter recebido, inclusive, suborno de uma empresa brasileira. E, de repente, no mesmo dia que sai a sentença, ela procura a embaixada brasileira, consegue um asilo no Brasil, o Lula ainda manda um avião da FAB trazê-la como se fosse um dignatário com todas as honras e não alguém condenado por corrupção. Então, repercutiu muito negativamente esse episódio para a diplomacia presidencial brasileira. Quando a gente pensou que chegou no fundo do poço, temos agora essa viagem do Lula para a Rússia para a celebração do Dia da Vitória da Segunda Guerra Mundial, lá em Moscou, com o desfile das tropas do exército russo. Olha, ninguém nega a importância da Rússia, ninguém nega o papel que a Rússia teve na derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Mas no contexto atual, a Rússia é um país que invadiu a Ucrânia, inclusive com acusações de crimes de guerra praticados pela Rússia em território ucraniano. Então, na verdade, quando o Lula vai lá e abraça o Putin, literalmente, e aplaude essas tropas que invadiram a Ucrânia, ele está desrespeitando, inclusive, a história do Brasil, que lutou na Segunda Guerra, também contra os nazistas. Está desrespeitando a comunidade internacional, que condena veementemente esse ataque. Está desrespeitando, aqui no Paraná, nós temos uma larga comunidade de descendentes de ucranianos. Estima-se que até 600 mil descendentes de ucranianos, nós temos a maioria deles aqui no nosso estado do Paraná. Então, está desrespeitando todo mundo. Então, isso foi muito negativo. Para finalizar nesse tema, agora vimos essa viagem à China, repleta de gafes diplomáticas, que acabam obscurecendo eventuais outras conquistas. Então, foi lá dito num primeiro momento que a primeira-dama, a Janja, teria cometido uma grande gafe e ofendido ali o Xi Jinping, com um comentário informal. Depois veio o próprio Lula e disse, não, o comentário foi meu. E eu pedi ao Xi Jinping que enviasse alguém ao Brasil para a gente discutir regulação e censura das redes sociais. Então, não tem sido bom, não tem sido bom para o Brasil esses desenvolvimentos da diplomacia presidencial do atual governo. Veja que era um governo que entrou dizendo que ia resgatar o papel do Brasil no mundo, e hoje nós estamos sendo vistos como aliados dos ditadores. Nos afastamos das democracias ocidentais europeias, antagonizamos com os Estados Unidos, com as declarações do Lula contra o Trump, e estamos lá ao lado de ditadores asiáticos e ditadores africanos dentro do âmbito internacional. Senador, eleições 2026, pesquisas recentes apontam o senhor liderando a corrida eleitoral para o governo do estado do Paraná. Existe essa possibilidade? O senhor pretende se candidatar? Existe essa possibilidade, é uma decisão que eu vou tomar adiante, né? Hoje o foco é o mandato no Senado. Nós temos que prestar aqui contas de serviço ao paranaense que me colocou no Senado, com muito orgulho aqui representando o Paraná. E adiante eu vou tomar essa decisão. Fico honrado, né, por ter essa preferência dos paranaenses. Acho que é um reflexo da minha história
aqui no Senado e também da história anterior como juiz e ministro da Justiça. O que a gente não pode admitir, Karina, é que essa deterioração que a gente vê no Brasil inteiro, corrupção voltou, criminalidade subindo, falta de projeto, replique-se no Paraná. Então, não podemos deixar que pessoas com a mesma visão do atual governo federal ocupem o governo do Estado. E nem aliados, e nem gente que diz que é uma coisa e de repente é outra. Eu tenho o meu nome, talvez eu apresente, vamos tomar essa decisão ali um pouco mais adiante, mas eu vejo muita preocupação com os rumos do país. Não sei o que vai acontecer nas eleições presidenciais em 2026, mas temos aí um pior cenário possível, que ser uma continuidade do PT, e aí alguém tem que proteger o nosso estado do Paraná. Suas considerações finais, por favor, senador. Ora, mais uma vez aqui, obrigado, né? É sempre um prazer. A gente tem que falar bastante com a imprensa mesmo, que é uma forma da gente comunicar exatamente o que a gente está fazendo, o que a gente pensa, qual que é a nossa visão aqui no Senado, e as minhas posições sempre foram muito, se me permite aqui um autoelogio, né? Cristalinas em relação ao que eu penso e o que eu faço aqui no Senado Federal. E é ótimo ter essa oportunidade de falar, né, com alguém tão qualificada como você, como jornalista, e também esse programa Jogo do Poder, né? A gente ter essas condições, esse espaço para essas explicações. Senador, em nome da Rede CNT, eu agradeço a sua participação. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela conversa e até uma próxima. Boa noite para o senhor. Obrigado mais uma vez e um abraço a todos aqueles que estão nos assistindo também. O Jogo do Poder de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E se quiser rever essa entrevista ou outras anteriores, é só acessar ao nosso portal redecnt.com ou então baixar o nosso app aí em seu celular, que é de graça. É o CNT Play. Boa noite para você e até a próxima semana. A gente se vê.